Olá pessoal, estamos na aula número 6 e lembre, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e assista também às aulas anteriores. Nessa aula, por meio de 4 questões, eu vou falar de divisibilidade de números naturais. Vamos lá? Primeira questão. Considere as seguintes afirmações sobre os critérios de divisibilidade dos números inteiros. Primeiro, todo número par é divisível por 8. 221.376 é divisível por 6. Aquele outro número lá, 968.732.512 é divisível por 4. E item 4, todo número ímpar é divisível por 3. Olha, quando você trabalha com os chamados critérios de divisibilidade, os mais importantes são ser divisível por 2, tem que ser par. Ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar o número divisível por 3. Divisível por 5 tem que terminar em 0 ou 5. Divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que formar um número divisível por 4. Vamos analisar as afirmações? A primeira, todo número que é par é divisível por 8. Não, né? Por quê? Pegue um contra-exemplo. O número 12, ele é par, mas ele não é divisível por 8. Por isso que esse item é falso. Segunda afirmação. O número 221.376, ele é divisível por 6. Para ser divisível por 6, duas coisas têm que acontecer. Ele tem que ser par. E ele é, porque termina em 6. Segundo, ele tem que ser divisível por 3. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 para ser por 6. E como é que se verifica se ele é divisível por 3? A soma dos algarismos tem que resultar um número divisível por 3. Quer ver? 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 3 aqui, você vai ficar com 8. 8 mais 7, 15. E 15 mais 6, você vai ficar com 21. E 21 é divisível por 3. Portanto, ele é par e é divisível por 3. Será divisível por 6. Esse é o critério. Terceiro item, ele fala o seguinte, esse número monstruoso, 968.732.512, ele está dizendo que é divisível por 4. Evidente que você pode fazer a divisão e verificar se o resto é 0, mas não precisa. A divisibilidade por 4, basta você pegar o número formado pelos últimos dois algarismos. Se esse número formado por esses dois algarismos for divisível por 4, então esse número aqui também será. E isso é verdadeiro, porque 12 é divisível por 4. Item 4, todo número ímpar é divisível por 3. Claro que não. Você pode pegar, por exemplo, o número 13. O 13 é ímpar e, no entanto, não é divisível por 3, tá certo? Resposta, portanto, eu tenho o 2 e o 3 como verdadeiro. Resposta, letra C. Questão número 2. O número de divisores positivos de 600. Aqui existe uma relação que normalmente o pessoal dá como dica e que o cara esquece. Ele pede assim, decompõe em fatores primos, tá? Pegue os expoentes dos fatores primos, acrescente uma unidade e multiplica. Passa um tempo, o cara esquece isso. Então, vamos te dar uma explicação. Você vai decompor em fatores primos, mas não precisa fazer aquele processo aqui, ó, de começar por 2. Quer ver o que você pode fazer? Da seguinte maneira. O 600 é a mesma coisa, por exemplo, que 60 vezes 10. Vai decompondo desse jeito até chegar em fatores primos. Você está vendo esse 60? É 6 vezes 10. O 10 é 2 vezes 5. Esse outro 10 também é 2 vezes 5. Está aqui. Agora observe. Esse 6 é 2 vezes 3. Aí vezes o 2, vezes o 5, vezes o 2 e vezes o 5. Pronto.
Você fez a decomposição em fatores primos sem macete. 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é 2 elevado ao cubo. 3 elevado a 1 aqui, e esse 5 vezes 5, 5 elevado ao quadrado. Você sabe o que o pessoal fala para você achar a quantidade de divisores? O pessoal diz assim, ó, pegue esse expoente do 2 aqui, acrescente uma unidade. Pegue o expoente do 3, acrescente uma unidade. Pegue o expoente de cada fator primo e acrescente uma unidade. Esse expoente aqui é 2, você acrescenta uma unidade. E multiplique e você terá a quantidade de divisores. Aqui dá 4, 4 vezes 2, isso aqui vai te dar 8, 8 vezes 3, 24. Mas isso, se você decorar. Minha sugestão é pensar diferente aqui, ó. Vamos fazer você compreender por que se multiplica, ó. O 2 ao cubo, o 3 elevado a 1 e o 5 elevado ao quadrado. Quer ver? Quero que você pense assim. 2 ao cubo não é 8? Quais são os divisores de 8? O 1, que é 2 elevado a 0. O 2, que é 2 elevado a 1. Divisores naturais, né? O 2 ao quadrado, que é o 4. E o 2 ao cubo. Esses são os divisores. Quais são os divisores desse 3 aqui? Do 3 é o 1, que é 3 elevado a 0, e o próprio 3. Quais são os divisores do 5 ao quadrado? O 1, que é 5 elevado a 0, o próprio 5 e o 5 elevado ao quadrado, que é 25. Quer ver agora? Por que você multiplica? Você usa uma ideia chamada princípio multiplicativo. Quantas possibilidades aqui eu tenho? 4. Quantas possibilidades aqui eu tenho? 2. E aqui eu tenho 3. É por isso que você faz esta multiplicação. Muito melhor compreender do que ficar guardando um macetinho. Resposta: 24 é a quantidade de divisores naturais. Questão 4. Um número é composto por 3 algarismos, sendo que o algarismo da centena é o 7, o da unidade é o 4. A soma dos possíveis algarismos da dezena desse número, de modo que seja divisível por 3 é. Como é que você resolve essa questão? Em primeiro lugar, olha o que eu fiz aqui, ó. O número, que eu estou chamando de N, ele é formado por 7 centenas, 4 unidades, e eu não sei aqui o algarismo que representa as dezenas, ok? Qual é o critério de divisibilidade por 3? O critério é o seguinte: a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. 7 mais 4 já vai te dar 11. Você vai ter que somar com esse x. É aqui que você vai fazer o seguinte: x tem que ser um algarismo. Se ele tem que ser um algarismo, ele pode ser qualquer algarismo, a princípio, de 0 até chegar em 9. Ele poderia ser qualquer algarismo. Só que como o número tem que ser divisível por 3, 11 com o x tem que dar um número divisível por 3. 11 mais 0 dá 11, não é por 3. 11 mais 1 dá 12. Opa, 12 dividido por 3. 11 mais 2 dá 13, não serve. 11 mais 3, 14, não serve. 4 mais 11, 15, dá um número divisível por 3. O 5 daria 16, o 6 daria 17, o 7 dá 18, que é divisível. O 8, quando você faz, dá 19, e o 9 dá 20, que não são divisíveis. Então, quais são os possíveis algarismos? E o que ele pede? A soma desses possíveis algarismos. Pode ser 1, pode ser 4, como pode ser também 7. Então, tua resposta vai ser 12. Seria essa a resposta, ok? Unigran Hill, questão número 4. Uma mulher tem 3 filhas matriculadas no ensino fundamental. O produto de sua idade, com as idades de suas filhas, é 37.037. Dessa forma, pode-se afirmar que a diferença entre as idades de sua filha mais velha
e a sua filha mais nova é. Sabe o que você vai fazer? Já que ele quer o produto, já que ele fala em produto das idades, pegue esse número aqui e faça a decomposição em fatores primos. Não é simples. Você começa por 2 não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, por 7 vai dar. E quando você fizer essa divisão por 7, dá 5.291. Aí por 7 não dá mais, vai para o próximo primo que é 11. Na hora que você faz essa divisão, 481. Você divide por 13, e ao dividir por 13, isso aqui vai te dar 37. Aí o 37 é um número primo. Presta bem atenção agora. Quais são os divisores aqui? São esses primos e o número 1 também é. Só que como as crianças, as 3, estão no ensino fundamental, 1 ano não pode ser. Então, por isso, olha o que acontece. Uma filha vai ter idade de 7, a outra filha, idade de 11, a outra filha, idade de 13 e a mãe, a idade de 37. Repito, eu poderia colocar 1 porque 1 é o fator, mas como ele falou que tem que estar no ensino fundamental, 1 ano não está. O que ele está pedindo? Ele quer que você diga a diferença entre as idades da filha mais velha e a mais nova. Sua resposta, 6. Essa é a resposta, portanto.